Boa noite, gente. Bem-vindo ao podcast Piloto Fernanda Aniceto. Hoje eu tenho o prazer de trazer uma mulher que também começou tardiamente, entre aspas, no automobilismo, que é mãe, trabalha fora e pratica o automobilismo, mas não no circuito, na terra. Então, Amanda de Vasconcelos. Isso. Muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui, viu? Eu queria dizer que, assim, há alguns anos atrás, nós nos relacionamos ali por conta de falar de automobilismo, de engajamento feminino. A gente iniciou algumas conversas para um projeto que acabou não caminhando, mas que bom que hoje, aqui no meu podcast, a gente pode trazer um pouco da sua história, inspirar outras mulheres e qualquer outra pessoa que goste de automobilismo. Sim, com certeza. É sempre bom estar conversando de um assunto que a gente é apaixonado, né? E ainda mais com mulheres. Eu acho que isso é muito especial pra gente. E poder incentivar mais mulheres e mais pessoas a estar no nosso esporte, né? A gente tem percebido que, na medida do possível, várias mulheres têm entrado no automobilismo, e eu tenho até discutido, Carol, nossa produtora aqui, o MotoGP tem tido uma incidência muito grande de mulheres, né? Eu acho que até cabe um convite aqui para as meninas da Moto Velocidade. Eu acho que no turismo a gente começou a ter aí uma presença um pouco maior, mas ainda é muito incipiente em relação à quantidade de homens que a gente tem, né? E hoje a gente vai poder contar, no seu caso, no rally, eu estou muito distante, é um mundo que você vai ter que abrir toda a história aqui para nós. Mulheres no rally é um pouco maior do que no circuito em quantidade também, né? Ou não? Eu acho que não. Não? Eu acho que não. Eu acho que talvez porque a gente tem a figura do navegador, né? No rally, em algumas provas, a gente necessita de ter um navegador do lado. São as provas de cross-country, né? São todo terreno. São provas longas em que você anda sem referência alguma de marcação em pista. Então, você precisa ter alguém do lado que corre com uma planilha onde estão descritos perigos, curvas e tudo, vamos assim dizer, do circuito, né? Que, na verdade, não é um circuito. E essa pessoa é o seu olho. Sim. E talvez a gente tenha um pouquinho mais de incidência de mulheres no rally na figura de navegador. Mas como piloto... Como piloto são poucos, muito poucos. Você tem noção do número? Olha, o ano passado eu corri o campeonato Baja. Tinha eu, esporadicamente mais uma, e uma filha de um piloto que estava na categoria Start com 15 anos. Então, assim, num universo de 60, 70 competidores... 3 mulheres. 3 mulheres. É muito pouco. É muito pequeno o número ainda. E vamos pensar num Sertões, que é o maior campeonato de rally que a gente tem das Américas. Esse ano a gente teve uma, duas... se eu tivesse que apostar com você, não enche 2 mãos. Não tinham 10 mulheres em universo 150 competidores. Carros, né? Entre carros, motos. E você vê a dificuldade que a gente tem até de... fica, né? É fácil de você lembrar, porque são pessoas conhecidas, são sempre as mesmas pessoas. É difícil você ver mulheres entrando no esporte, infelizmente. Então, a gente acaba sempre sabendo de cabeça. Esse ano eu sei que correu a Helena, correu a Josi, a Heleninha Deyama, a Moara, as Irmãs da Bahia. São poucas, assim, que você conta na mão. Realmente, quem É como no circuito, né? A gente tem a dificuldade, infelizmente, é a mesma. Talvez no off-road a gente tenha um pouquinho mais de categoria, o que talvez permitisse a entrada um pouco mais de mulheres, né? Então a gente tem moto, a gente tem a Jana, nossa, uma pessoa assim de extrema inspiração para mim, uma menina raçuda, guerreira, anda, briga assim, moto de igual, na terra. Moto na terra, mas anda de igual para igual com os meninos. A Moara, que já fez, acho que 20... Se não fez os 29, ela fez 27 sertões. Então, assim, são sempre mulheres... Foram 29 edições até hoje. 29 edições até hoje. É uma por ano? Uma por ano. Conta mais, como é que funcionam, assim, quais são as categorias que tem dentro do rally? E depois você vai falar um pouquinho como é que você ingressou nesse universo, que para nós aqui, né, em São Paulo, é mais atípico. O rally ele tem várias modalidades. Hoje eu corro o Rally Baja.
eu corro de UTV, que é um vamos assim dizer, seria um protótipo de uma gaiola, né? Seria bom. como a gente chama muita atenção o bug, né? Que o Giafone projetou, vamos assim dizer, seria uma versão menor. Foi o Giafone, ele estava com uma carreta indo para os sertões, não é isso? Com os UTVs protótipos. E, infelizmente, assim, acho que 20 quilômetros antes de chegar no parque de apoio, sofreu um acidente. E acho que ele perdeu um, conseguiu consertar 2 e conseguiu seguir na competição. Com muitas falhas, mas servindo de aprendizado, né? O legal do rally, até assim, antes de eu falar propriamente, especificamente da categoria, citando até esse exemplo do Giafone, o que me encanta no rally, Fernanda, você imagina, ele chegou lá, um acidente numa região onde ele praticamente não tinha contato nenhum. Imediatamente, as pessoas sabendo do ocorrido, uma pessoa que tinha oficina, que tinha uma equipe lá em Natal, ofereceu a estrutura inteira dele. Falou assim, chega aqui, usa a minha estrutura, arruma o que você precisar. O outro emprestou carreta. Então, eu não sei se é porque a terra ela é mais quente, né? E acho que traz... Aumenta os riscos também, acho que deixa a pessoa mais sensível. E a gente não bate roda um com o outro. Então, é muito família. Por isso que assim, eu agradeço imensamente a todo mundo do rally que me abraçou, como família mesmo. E eu tô lá, eu sou muito bem recebida. Todo mundo que está nesse esporte é muito bem recebido. Se você for uma pessoa egoísta... Se você é uma pessoa vaidosa, se você for uma pessoa que só pensa em você mesmo, você está fora do rally. Você não consegue andar nesse esporte. É em parceria. É sempre parceria, sempre irmandade. Então, assim, o mais apaixonante para mim do rally é isso. Mesmo sendo uma competição. Mesmo sendo uma competição. Acaba a competição, tá todo mundo junto, confraternizando, tomando cerveja, mecânico, equipe inteira, motorista, outro da equipe, vai um de lá, outro daqui, chega... É uma família. Eu acho que é isso que é o mais apaixonante nesse esporte. Estou citando o que aconteceu com o caso do Giafone. Uma fatalidade, de repente todo mundo se une, se junta... Para fazer acontecer, né? Para colocar o seu rival de volta na competição. Que legal. Então, é o diferencial da categoria, dessa categoria do automobilismo, viu? Então, esse ano, tô correndo só o Rally Baja, que foi o campeonato que eu corri o ano passado e que eu fui campeã. Olha. Primeira mulher a ser campeã brasileira de Rally Baja na categoria UTV 4, que é o UTV com poucas modificações. Ele é praticamente original de fábrica. Isso numa competição universal. Não tinha distinção. Não tem categoria feminina, tá? É todo mundo junto. Essa modalidade de rally, ela é um pouco diferente, porque você pode correr sem navegador. Então, em pontos do nosso trecho cronometrado, que a gente chama de especial, que seria o circuito, sim. Tem algumas identificações de perigos, de... Placas. São placas de perigo, de grau de curva, de direção de curva, como você tem também no autódromo, 150 e... As marcações de frenagem. A gente também tem. Então, a gente corre muito no visual. O Rally Cross Country, que é uma outra modalidade do rally, são provas muito longas, que seria o Rally dos Sertões, o mais famoso. Um Rally Dakar, ele é um cross country. E você passa por todos os tipos de terreno. Você não sabe, como você anda quilometragens muito longas, então você não consegue determinar, essa região aqui é só areia, essa região é só cascalho, essa região é pedra. Mas como é que funciona? Eles dão uma rota para vocês? Isso. É assim? Ele dá, no GPS? Ele dá, não. Ele dá a planilha que o navegador corre. É um caderno onde estão descritos referências. Naquele ponto você tá, né, a gente corre com um odômetro. Tá bom. E ali, assim, no quilômetro 250, você vai ter uma curva fechada à direita. Grau 3, 4. E aí, com o odômetro, o navegador vem te cantando. Em 500 metros, curva à direita. 300, 200, 50. Aí tudo vai dependendo da afinação que vai ter entre piloto e navegador. E aí, nesse caso...
dependendo da região onde a gente corre, a gente consegue saber qual é o tipo de terreno. Então, nós vamos correr no Jalapão, areia. Aí nós vamos correr em São Paulo, canavial, basicamente, reflorestamento, alguma coisa do tipo. Já aconteceu de errar a rota? Acontece. Às vezes tem erro na planilha, a própria organização é suscetível de erro. Quem faz a planilha, quem faz a rota, é a organização do evento. Então, às vezes acontece, eles fazem o levantamento, fazem essa planilha, às vezes 3 meses antes. E aí o solo muda, o terreno solo muda, e você passa por propriedades particulares, tinha uma lombada, tirou, pôs, uma depressão. Isso você fica... Só para é literalmente um mapinha, Ela não é um mapa. Eu vou te mostrar aqui uma para você entender. São coordenadas, vamos assim dizer. Vou te mostrar para você conseguir entender e depois eu te mando para você. Aí a gente coloca colocar na edição para as pessoas verem isso. também. Que acho que a minha curiosidade certamente deve ser a curiosidade de muita gente. Como é que... São símbolos, tá? Porque tudo tem que ser de fácil visualização. O navegador ele tem que bater o olho e saber que aquele código significa uma entrada de mata-burro, você vai passar um colchete, você está percorrendo um mourão. O que é uma entrada de mata-burro? Mata-burro em fazenda é onde você delimita, é um buraco com pedaços de madeira e vão entre eles, para o bicho não conseguir passar dali. Então, em vez de você ter um portão, para ser mais fácil o acesso de veículos, chama mata-burro. Porque se o bicho cair ali, quebra a perna e morre, realmente. Então, a gente passa isso. Passa o mata-burro. E deixa eu ver aqui uma planilha para você ter uma ideia. Aqui, olha. Gente, são vários. Dá para mostrar na câmera, Didi? Desculpinha. Dá para mostrar na câmera? Você quer? Depois eu mando para você. A gente põe são vários símbolozinhos. São símbolos. Porque tem que ser. É muito mais fácil você memorizar visualmente o símbolo do que você ler alguma coisa. E aí coloca o símbolo e coloca, sei lá, 200 quilômetros, isso vai acontecer. Você, de um lado da planilha, você tem o quilômetro que você está. Logo abaixo tem o quantos metros ou quilômetros para a referência seguinte. E sempre na direita a descrição, o desenho que a gente chama de tulipa, né? Tá. Então, por exemplo, às vezes você tem uma bifurcação, você vai seguir pela direita. Então, você tem esse desenho, chama tulipa. E depois aqui do outro lado, dizendo que você vai ter uma curva direita 2, vamos dizer, de 1 grau 2, que você vai imprimir uma velocidade que, de acordo com o 2, você já sabe mais ou menos como é. E quantos símbolos existem? Infinitos. Ela me mostrou aqui, era um monte. Era um monte já. Muitas. E o navegador faz um curso para entender isso? Como é que funciona? Não existe curso. Algumas pessoas esporadicamente dão cursos ou te ensinam. Então, se você hoje quiser começar no rally, normalmente as pessoas começam no rally de regularidade. Tá. Porque você delimita o tempo também? Você delimita o tempo. Você tem um fator tempo, você tem o fator de muitas médias de velocidade, mas você não tem o fator alta velocidade. Você não tem o fator alta velocidade. Tá. Então, no rally de regularidade, você acaba conseguindo fazer um aprendizado de leitura de planilha. Mas não tem curso para isso. Normalmente um ensina para o outro. Uma coisa muito interessante, até quando o Torrão esteve aqui, a gente discutiu, dentro do automobilismo, é meio que uma geração ensina para outra. Muita coisa não tem curso, muita coisa não tem formação. Então, mas uma geração ensina para outra quando vem de família. Alguém te ensinou alguma coisa? Não, é que na verdade minha família não era do automobilismo. Minha também não. Então você acaba aprendendo um pouco na marra, né?
eu vejo que, assim, existem algumas categorias que a gente pode chamar como categorias de base. Como na pista você tem, normalmente começa no kart, a gente tem algumas competições que você começa no rally. Mas, normalmente, o piloto, a pilota de rally são mais velhos. É um esporte que tem muita gente de pista que falou, não, aqui já não é mais legal para mim, a competição não é mais legal para mim, e vai pro rally. E você acha que essa mudança está mais associada a uma maturidade dentro do próprio automobilismo? Não sei se é maturidade. Eu acho que porque, como aqui você tem o kart, no rally você não tem um lugar para você começar, uma modalidade, uma competição para você começar. Agora a gente tem um pouco mais difundida a questão dos UTVs. E hoje está vindo para o Brasil UTVs de menos potência, menores, que comportariam adolescentes. Se não, são coisas muito... O meu UTV são 998 cilindradas, 190 cavalos em 600 quilos. Se colocar um adolescente ali em cima, a gente tem no Baja a categoria Start. Você anda com um navegador, mas se eu não me engano é a partir de 14 anos. Mas a gente tem 2 pilotos por ano competindo na categoria. Isso foi até tema de uma discussão que a gente teve. A gente teve Ai, me fugiu agora o nome, desculpa. A gente teve um piloto, o Wallace Martins. Ele tem 17 ou 18 anos agora. Acho que 18 anos agora. Ele começou no kart criança, assim como outros pilotos que estiveram aqui. A discussão que a gente teve qual é a idade ideal para um jovem começar no automobilismo de velocidade mesmo, né? E o ponto era, a criança que começou lá com 4, 5 anos, ela já carrega às vezes 10, 12 anos de experiência no esporte a motor, né? Então, às vezes, quando ela chega numa categoria, ela já está ali com muita carga nas costas. E a gente falou do TV com uma potência grande, uma relação peso-potência que pode chegar a uma velocidade muito grande. Se a gente colocar isso, o meu mundo é de Fórmula, se a gente colocar isso para os Fórmulas, por exemplo, a Fórmula Delta que o William anda, a gente está falando de 230, 240 km por hora. Então, você vê que assim, tem alguns pontos de reflexão interessantes, né? O quanto há de preparo ali naquela pessoa antes dela chegar, no caso, no TV, que é mais potente. A gente falou do Baja Cross Country. E tem mais outra modalidade? Tem rally de velocidade, que seria o WRC, que aqui no Brasil a gente tem alguns campeonatos ainda. E depois a gente tem campeonatos regionais. Tem no Sul, a gente tem alguma coisa aqui no Paulista, tem no... Aqui em São Paulo tem? Tentaram voltar, mas acho que por conta de incentivo e veio pandemia, acabou não tendo. Mas o Fernando tá com um projeto muito bacana para a volta do Paulista. E quando tem Paulista, onde é? Normalmente a gente corre em fazendas. Escolhe uma fazenda aí que tem um desafio. Até o Baja também. A gente corre normalmente dentro de 1, 2 fazendas, porque a gente corre 60, 70 quilômetros de prova. 2 voltas por dia ou 1 volta por 3 dias. Como é que... Porque aí você fala um dia, 2 dias... fica correndo direto, é isso? Não, você tem assim... no rally é tudo exatamente cronometradinho, né? Então, no dia de manhã da corrida, a gente recebe a ordem de largada. Tá bom. Na ordem de largada vem a hora que você... Porque a gente não sai, a gente está dentro de um parque de apoio. Normalmente é uma sede de uma fazenda. E a gente tem que deslocar, às vezes, 20, 30, 40. Eu já cheguei a deslocar 80 quilômetros para chegar na largada, no ponto de largada. Porque eles não falam onde é, para ninguém. Você vai saber isso no dia da prova. Que você recebe o tracking, ou se você está com o navegador, você está na planilha. Exatamente, para ninguém mapear o que... Exatamente. Surpresinha. Existia, nas competições maiores, se entregavam planilha no briefing, na noite anterior da largada. A coisa começou a ficar tão profissional que algumas equipes começaram a contratar pessoas, engenheiros ou pessoas
que entendem muito de mapa, de relevo, de terreno daquela região, passavam a noite inteira no Google Earth, mapeando e melhorando. Assim, aqui ele está falando que é 1 grau de curva 3, não é, 1 4. Pode sentar o pé que é 4. E nisso você vai tirando, né? Você vai tempo e vai ganhando vantagem em cima dos outros competidores que não faziam isso. Então, eles estão adotando, que é uma medida que vem do Dakar, entregam 20 minutos, meia hora antes da largada. Confidencialidade. Para justamente todo mundo em pé de igualdade. A planilha já vem até marcada. Porque um trabalho legal do navegador, quando ele recebe a planilha, ele olha tudo. Página por página, desenho por desenho, tulipa por tulipa. E ali ele vai marcando o que ele acha que é mais perigoso, onde tem radar. A gente no meio da competição, você entra em zona de radar. Você vai ultrapassar, às vezes, vai passar por uma zona de muito perigo, a competição delimita ali que você pode andar no máximo a 40 por hora, por exemplo. E se você não cumprir, passar acima de 40 por hora, você sofre penalidade de tempo ou de multa. O que é a multa? Depende do... Nos Sertões, acho que desse ano... Não, foi por conta de ultrapassagem, foi estabelecido multa. Em radar é tempo. Então, você passou... ficou mais de 5 segundos acima do pico de velocidade, você toma uma penalidade de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Isso vai crescendo. E vai acrescendo isso no seu tempo final de prova, né? E então, o navegador ele vai destacando todos os perigos. Ou todos os pontos que ele acha importante para, na hora do visual ali te olhar, te chamar a atenção. Então, esse é um trabalho fundamental do navegador. Não, tem que ser uma pessoa bem sistemática. Sim. E eu gosto de correr com mulher. Eu só corro com mulher. Provas com... Pela atenção... Eu acho que pela afinidade, pela parceria... Eu não sei, acho que sempre rolou muita afinidade com mulher. Eu tive a experiência de correr com a Josi. É uma amigona minha. E ela já tem, assim... 15 sertões. Já tem uma mega bagagem. Já foi navegadora da Chevrolet, quando a Chevrolet tinha equipe de fábrica. Já correu com muita gente, bacana demais. Assim, ela teve a oportunidade de correr. E eu tive um crescimento, foi um aprendizado para mim de competição. Foi incrível. Porque você andando com uma boa navegadora, você passa a ser uma boa navegadora também? Ou essa leitura tá... Não, porque assim, eu não consigo ter exatamente nenhum acesso ao que ela tá vendo. E o meu é só visual. É só na frente. Se ela falar para mim que vai ser uma esquerda 90 e eu tô enxergando uma direita, esquece, eu vou virar para a esquerda. Você não a relação de confiança. Você não pode ir pelos seus olhos. Você tem que confiar nos olhos dela. Ela que está enxergando. Você é sempre aqui, porque ela está olhando lá na frente. Quando você está olhando aqui 20, 30 metros na frente, ela está olhando 500. Entendeu? Já aconteceu, por exemplo, nesse momento, você tá vendo que tem um caminho à direita, o navegador tá falando à esquerda, você falou, tem certeza? Não, ela falar à esquerda e eu ir pra direita. Não, mas eu te falei aqui. Não, e você vai no visual. Porque às vezes você tá correndo numa estrada que você tem uma trifurcação. A organização quer que você siga pela esquerda. Mas você tá olhando ali, eu vou reto. Vrum. Não, mas já aconteceu assim, de você contrariar a navegadora? Já. Errar, ter que dar meia volta e voltar. Falar, eu errei. Não, porque é muito instintivo. Você vai no que você está enxergando, né? E o navegador errar também? Também acontece. A gente... Tá passível de tudo. Exato, a gente tá passível a falhar, não Vamos tem voltar jeito. lá no Baja. Recebeu 20 minutos antes a planilha. A planilha. Isso. E aí lá tá descrito o horário que você vai sair do parque de apoio. Tá. E o horário que você vai largar lá no trecho de especial. Então você sai, você tem que percorrer
o trecho de deslocamento inicial. Que não vale de nada, que só Não, vale depois do... mas você tem que estar lá. Às vezes ele tá em zona de radar, você não pode ultrapassar um pico de 50, de 30, porque você tá andando no meio de um vilarejo. E tudo isso, quem tem que ficar ligado e falar é o navegador. Quando eu corri 100, primeira prova, 700 metros eu capotei. Porque eu nunca tinha andado sem navegador. Eu vim da Mitsubishi Cup, corri 2 anos Mitsubishi Cup, lá é sempre com navegador. E cheguei minha primeira prova, já colaram uma colinha, falaram assim, não, isso aqui é só colinha de radar, tinham 7 radares. Falei, gente, mas como que eu vou lembrar que eu passei pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, como que eu vou enxergar o quilômetro que eu tô, olhar... É pequenininho do jeito que você me mostrou? Ah. Olhar o odômetro para saber que quilômetro que eu tô da prova, para olhar, conferir que radar que é, ver o pico de velocidade, quanto que eu vou ter que percorrer. Tem um GPS digital também nessa história toda ou não? É tudo a planilha? A gente anda só um track para você ver se você tá no rumo certo. Tá. Mas ele não te dá mais informação do que isso. Tá. Só aquele... Só para assim, não. Você tá seguindo aqui e você não distanciou do waypoint, do ponto ali. Que e não pode usar nenhum outro dispositivo. Não pode. Tem competições agora, o celular, você pode levar dentro do carro, mas ele vai lacrado. E a hora que você chega, eles conferem se o tá lacre lacrado. não foi rompido. É tudo pra gente Não, tentar ser fair no manter. esporte. Exatamente. Pra ter uma... Vamos pra largada. Faz a largada. Aí na largada você tem o seu minuto de controle que você passa por um fiscal de prova. A gente anda com uma cartela, que lá tá escrito o seu numeral, o teu horário de largada, ele confere, você guarda e aí a gente para. Tudo manual, no caso. Tudo manual. Uhum. Ele bate isso manual, tem a ideia central dele de computador, porque daí ele joga, que daí pra mim é a hora que o bicho pega. Que aí ele se alinha e a gente tem aquela famosa, né, a luzinha, sim, vai o cronômetro, vai a contagem regressiva. E todos largam assim... Normalmente de 2 em 2 minutos, de 1 em 1 minuto. A gente nunca larga junto. Tá. É sempre... Porque a gente anda em estrada pequena, né? É muito difícil ultrapassagem. Quando tem ultrapassagem, você vem buzinando 20 metros antes. Normalmente é a sirene que a gente coloca no carro, uhum, pra gente conseguir ouvir. E a gente tem o... né, de quem tá mais rápido. Exatamente. E aí meio que dá piloto passagem. Alcançado é piloto ultrapassado, né? Encosta e é motivo de punição, Tá, é uma bandeira azul, né? Tem que deixar passar. Exato. Mas a gente não tem fiscal, né? É mais um trecho de 70 quilômetros, onde você não dá voltas, né? É uma única volta. Tudo é filmado? Não. A gente anda com um rastro, um GPS, uhum, para ele ver se a gente andou todos os waypoints, passou por todos os pontos, né? Que a organização colocou que obrigatoriamente você tem que passar. Você não corta o caminho. Tá. Porque às vezes você tem uma curva que faz um laço. É mais rápido você cortar aqui. Mas aí aqui ele põe um ponto em que você tem que passar. Tá, que deve ser um sinal de rádio. Exato. E aí passou, segue. E aí é sempre contra relógio. Ganha quem fez o trecho em menor tempo. E aí vem as punições, sempre em tempo. Os e radares. vai somando os radares. Dá pra passar ileso sem punição? Dá. Dá, o navegador. Eu acho que até hoje eu não tomei nenhum penal de radar. Nenhum penal, eu acho que eu não tomei. Quando você capotou foi porque você não tinha ali a... Capotei numa curva negativa, tava escorregadia, tombou. Eu capotei no prólogo. No? Prólogo. Prólogo. Aí larguei lá atrás, mas não prejudicou a corrida. Capotou, levantou o carro de novo? A organização me desvirou, segui, eu larguei daí lá pro final, depois... É que o TV é resistente, né? Então capotou, não chegou a... Como foi? Eu não bati. Então capotou, amassou, mas eu consegui
continuar sem continuar, problema. corri aquele dia e o dia seguinte. Mas quando às vezes acontece de você capotar e bater em árvore, pedra e pega... Já bateu a árvore, pedra? Não, graças a Deus. Não. Eu pergunto porque assim, me soa tão normal assim, no universo que vocês vivem. Tem uma prova muito bacana que a gente corre, eu acho que é em São Carlos, que a gente corre num reflorestamento de eucalipto. Tá. O barulho que faz, Quebrando da ressonância... Não. A estrada tá passando no meio da plantação de eucalipto. Tá. Então, a ressonância que dá do barulho do motor é algo, assim, de arrepiar. Não, é muito legal. E aí, assim, escorregou, saiu pra fora, você pegou uma árvore e arrancou uma roda. Não, tô levantando aqui os custos. É como em circuito. Bateu, lá vem o prejuízo. Mas, ok, vamos supor que você bata, quebre lá, sei lá, uma suspensão. Pode arrumar e dar sequência? E normalmente você não consegue no mesmo dia largar. Pro dia seguinte você larga. Rally dos Sertões, eu te mostro fotos de carros que capotaram e você fala assim, PT. Esquece. Viram a noite inteira, no dia seguinte o carro estava em pé, com bolha nova de estrutura, e largaram no dia seguinte. Quando você fala largar de novo, tá? Até me perdoe por não conhecer do rally. Imagina. E é legal que, assim, acho que é um esporte que às vezes a gente vê na TV. Eu já vi, às vezes, algumas vezes o Rally dos Sertões, mas não tem explicação, né? Tem alguns comentários, mas assim, é mais a beleza de ver o carro pulando, passando ali, aí eles falam do entorno, mas como é que você largou, fez a prova, fez o circuito, chegou, aí essa foi o quê? Uma primeira etapa? Exatamente. São etapas, exatamente. Tá. No cross-country, vamos abordar o cross-country. O Rally dos Sertões, as pessoas os pilotos andam 5.000 quilômetros, entre trecho de deslocamento inicial, especial e deslocamento final. 2020, saiu do Autódromo de Velocitar, e a primeira perna, e a primeira especial foi dentro da canastra. Então, a inicial é até chegar à largada. A especial... deslocamento inicial é onde você sai do parque de apoio, onde está a tua equipe, e vai até a largada. Tá. Aí o trecho de especial é a largada até a final, e depois você tem um deslocamento final, que é a cidade dormitório do dia seguinte. Para pensar na outra etapa. Onde a sua equipe... A hora que você saiu, normalmente eles saem até antes do teu horário de largada. Então, às vezes, assim, as carretas 3, 4, 5 da manhã saem. O horário de largada, às vezes, 8, 7, 8. Então, os carros ficam lá, os pilotos ficam lá, aguardando o horário para sair, e as carretas já foram embora. Porque, às vezes, tem que deslocar 500, 600, 700 quilômetros para montar toda a estrutura, para quando você chegar... eles estarem prontos te esperando para se precisar fazer manutenção, revisão, qualquer coisa no carro. Nem todas essas regiões têm aeroporto. Então, o deslocamento dos pilotos também, na maioria das vezes, é de carro? Sempre. Você começou a competição, você só desloca no seu carro de corrida. A não ser que você quebre. Então, se a tua equipe deslocou 700... A gente, 2019... A gente teve a maior especial de todas. Foram quase 650 quilômetros de especial. Nesse dia eu estava no apoio, nós rodamos quase 1.000 quilômetros, 900 e poucos quilômetros. A hora que a gente saiu... Mas aí pega estrada comum nesse caso? Pega estrada comum. É que lá para cima, a hora que você fala em norte, comum, nordeste, tem BR que você não acredita. E aí é com o carro de competição? O piloto e o navegador fazem todo o trecho, o deslocamento inicial, final, o trecho especial, tudo com o carro de corrida. Então, na moto, vai rodar 900 km na moto. E trecho inicial, especial e trecho final. Porque no trecho especial, quando encerra, não é o encerramento da prova, então. Que loucura!
Às vezes acontece de terminar especial, você roda 5 km e já está no parque de apoio. Que aí, Mas acontece também de você rodar 300 km. Entendeu? Então você imagina aqui, num dia seu de competição, você andou 1h30 de prova. Ah, então bom, agora nós vamos para Curitiba. E você vai dentro do seu carro de corrida. Com chuva, com sol, E aí as sequências são de dias. de dias. Um Rally dos Sertões, por exemplo. Um Rally Cross Country, a partir de, normalmente, 4, 5, Rally dos Sertões, 7, 8. O ano que vem, eles são a comemoração de 200 anos da independência do Brasil e a edição de número 30 do Rally dos Sertões. Eles querem fazer o maior rally do mundo. Vai cruzar o Brasil de norte a sul. Acho que vão ser 15 dias de prova. E aí, nesses 15 dias, teoricamente, eu tenho lá inicial, especial... Todos os dias. Todos os dias? Todos os dias você tem. Então, eu passo o dia inteiro rodando, possivelmente, durmo, Aí acordo... você chega, dorme, acorda, monta no carro, prova. E assim, a manutenção do carro? Assim, tem um intervalo para essa manutenção? Ou é esse horário da noite? É à noite. Então, é tenso. Não, acompanhar uma equipe de rally, de corrida, é incrível. Porque você tem que Aqueles ter... mecânicos... minimamente uma equipe grande de mecânicos, porque uma parte tem que trabalhar à noite e uma parte tem que trabalhar de dia. De dia só trabalha motorista. Os mecânicos vão dentro dos ônibus, dos carros, dormindo, enquanto a estrutura desloca. Tá. Para a hora que chegar lá, eles estão Rumação. prontos. E eles têm que desmontar tudo e montar na cidade seguinte. Jesus. Então, assim, é maratona. Se você pensar no automobilismo, comparar com outro esporte, o rally é uma maratona. Não, eu achava que, enfim, o fato de eu ficar até meia-noite se deixasse lá em Interlagos era uma maratona. Não, isso é uma maratona. Gente. E você carrega tudo, né? Você carrega a estrutura de cozinha, de comida. Então vão carretas de combustível. É verdade. Porque Então você vai para um lugar meio que deserto, né? E para você também não prejudicar o seu desempenho do carro. Também, do qualidade carro, do combustível e assim. E, olha. É fascinante. É muito legal. Não, eu achei que quem estava mais maduro no automobilismo de circuito ia para o rally porque queria um descanso. Não, é perrengue. Por isso que assim, não é todo mundo que tá apto e que consegue viver a realidade do rally. Porque é pesado. É eu pesado. gosto muito de automobilismo. É um preparo físico, é um preparo emocional, é muito desgaste, é muito cansaço. Eu acho que a sequência... Assim, você vai, o Rally dos Sertões, por exemplo, temperatura, né? Eu fiz o Jalapão o ano passado, em agosto. Sol de 36, 37 graus na cabeça. E dentro do carro... Dentro do carro aberto. Você passa no meio do rio, você se molha. Você passa, come pó. Você tá no sol. Você para num abastecimento. É uma coisa que é legal, né? No rally. Você faz abastecimento. Então, de tanto em tantos quilômetros, a tua equipe tá lá, montado no meio do nada, com o combustível te esperando para... Já com tudo friamente calculado. Em zona de radar, 15 minutos abastece, mais 200 quilômetros. E vai pé embaixo. Pé embaixo. Gente. Aí você para, você fala assim, parei, descansei. Não, você parou, é pior ainda, é mais calor. Porque aí não tem o vento. Como é que você foi parar nesse negócio todo? Que agora eu choquei. Você não foi pro shopping? Não, sei lá, foi pro circuito, que eu achei que era mais difícil, mas acho que não. Eu comecei, em 2015, a fazer alguns cursos de pista. Então eu fiz Manzini, depois eu fiz Ingo, depois eu fui andar de kart. Mas por quê? Porque eu gosto, porque sou apaixonada por automóvel, por carro, moto, qualquer coisa que tiver motor, pra mim. Você começou com 30? Eu tinha 35. 35.
Isso? Não, um pouquinho menos. Comecei a fazer os cursos, acho que eu tinha 33. Mas o que foi o seu despertar? Eu acho que é maturidade. E oportunidade também, né, Fernanda? Porque assim, eu sempre gostei. As minhas amigas brincavam comigo desde a época de colégio que elas liam Capricho e eu lia 4 Rodas. Eu assino 4 Rodas desde os 13, 14, 15 anos. Sempre gostei, sempre fui apaixonada. Eu comecei a fazer arquitetura, foi a minha primeira faculdade, porque eu queria fazer design de automóveis. Aí, a vida vai te levando para outros caminhos. E você acaba deixando. E outra. Cara, para mulher, não vamos. A gente não precisa esconder nada aqui de ninguém. E todo mundo a vida sabe. Normal, tem um ciclo também. Para mulher, você falar, eu sou de 82. Se eu virar pro meu pai e falasse assim, ai, pai, não quero brincar de boneca, eu quero carrinho. Quero carrinho, eu quero andar de carro, pai. Não era um negócio comum e não era uma coisa muito bem aceita. Você vai crescendo, meio que sem o foco naquilo. Eu deixei isso passar. Meu pai é uma pessoa apaixonada por carro, mas da parte mecânica, meu pai nunca sentou e andou numa pista. E eu sempre olhei aquilo assim, sempre gostei, sempre quis mexer, sempre quis ver, sempre fui fascinada. Aí, casei, tive filha, até que a hora que minha pequena já não tava, já era mais independente de mim, eu falei assim, eu vou começar a fazer agora uma coisa pra mim. Por mim. Você tem 2 meninas. 2 meninas. E aí, falei, agora ninguém segura. Aí fiz o curso do Manzini, aí fui fazer Fizingo. Aí o Ingo me falou, eu conversei muito com o Ingo, num curso que a gente fez de Lancer, lá no Velocitar. E ele falou pra mim, se é isso que você gosta, mete o pé. Mete o pé. O que você tem a perder? Nada. É o que você curte, é o seu sonho, vai em frente. Cara, aquilo ficou muito na minha cabeça. Falei, se ele tá me falando, quem sou eu pra contrariar? Então vamos. E dali eu comecei. Eu já tinha participado de algumas outras competições. O Deninho Casarini amigão meu, irmãozão. Fiz competi de jet com ele 2 anos. E aí eu cheguei para ele e falei assim, já fiz curso, já fui pro kart. Se vira, você vai ter que me levar para andar de alguma coisa. E ele estava, final de 2017, ele estava disputando a Mitsubishi Cup. E ele me levou e falou assim, não, vamos lá que eu vou te levar para ver uma coisa. Para ver? Para ver. Na hora que eu cheguei, eu falei, agora é aqui. É aqui que eu quero ficar. Você comentou comigo que você tem veia de fazenda? Então, eu morei muitos anos em fazenda. Então, e a gente está sempre, no meio do mato, fazenda. Então, eu acho que eu fui começando a ligar, a trazer algumas coisas de infância para aquilo, né? Aí, no final de 2017, eu já comprei o carro, comecei a correr em 2018. Nunca tinha sentado num carro de rally. Mas na fazenda, você pegava as caminhonetes e dava uns... 14 anos, a gente andava de carro na fazenda, né? E aí, comecei na raça, aprendendo, apanhando. Porque não tinha nenhuma referência. O Denísio não participou dessa sua formação? Não, quem participou muito dessa formação foi que hoje é muito amigo meu, é o Kaique Bentivoglio, que ele é navegador do Lucas Moraes. Os dois são campeões 2019, na geral dos Sertões. O Kaique é um baita de um navegador, curte muito pilotar, começou a pilotar agora. E ele, foi super de boa, assim, Amanda, tô de folga hoje, vamos andar? Vamos. Pegava meu carro, ia pra fazenda, e passava a manhã, a tarde inteira lá, e ele só, não, aqui você faz assim, freia antes, a curva vai pendular, não vai, usa freio, não usa. Foi ele que me deu as primeiras lições. E depois a gente vai aprendendo apanhando. Várias pessoas, assim, algumas das pessoas que eu conheci que já fizeram um rally, eles sempre me dizem que você desperta uma sensibilidade para o carro que é uma coisa sensacional. É. E a sensibilidade para o carro e para a pista.
Pra pista, Porque você sente muito. E foi o que me levou. Esse ano eu comecei a pegar um pouquinho do gosto da moto. Para ter um pouco mais de leitura de terreno. Quando você está na moto, você consegue ler muito terreno. Muito. Exatamente pela proximidade ali. E pela sensibilidade que te passa na mão, né? Mas também com esse objetivo de fazer rally? Não. Aí, olha, a moto no rally é o pessoal muito fora da curva. Muito fora da curva. Eu admiro muito quem tem a coragem e a capacidade de fazer um rally de moto. Respeito muito. Não tenho coragem. Não tenho. Acho incrível, mas não tenho coragem. É para pegar... eu uso como parte de treinamento para mim, piloto de UTV. Tá. Você acha que assim, desperta a sensibilidade em relação à pista? Sim. Te dá mais coragem também? Você acha? Não, eu acho que na moto não. Na moto você não, mas pro carro, quando você pilotou a moto, sim. que assim, acho que a sensação de segurança. Ali. Aí você vai pro carro, você tá mais protegida, você acha que você vai mais pra frente? Sim. E você que falou da moto em si, eu também super admiro, até comentei aqui, a gente tem que convidar mesmo alguma mulher que está aí na competição de motos, porque tem aumentado bastante o número. A sua ideia, já fez os Sertões? Não fiz ainda. Eu fiz 2 vezes de apoio. O que é de apoio? Você vai dentro da equipe e dando suporte para a equipe. 2019 eu acompanhei o Jorge Negrete, multicampeão de motocross, e o Thiago Fantozzi, que também é uma pessoa que já está há muitos anos no Rally dos Sertões. Eles fizeram um reality show. Perdão. Eu fui de repórter. Acompanhei eles. E aí, só que eu ia para o trecho de prova. Aí eu fui junto com uma equipe que fazia apoio rápido, abastecimento. Então era assim, você já conhecia a dinâmica por... Exatamente. Então, o rally, apesar de não parecer, ele, principalmente os Sertões, ele demanda muito investimento. Muito. Fala um pouquinho disso. O muito investimento. Tem várias empresas que apoiam porque, embora seja um esporte que não tenha quase público, é um esporte que tem bastante mídia. Fernanda, se eu te apresentar os números de mídia de um Rally dos Sertões, que é o rally que é televisionado no Brasil e até fora, você se impressiona. Eu não vou falar porque eu não sei hoje os números de uma estoque, mas... Perdão, gente. Imagina. É muito próximo. Os números de mídia são fantásticos. As pessoas gostam de acompanhar. O retorno. Não, porque, assim, falando de que, embora, né, eu seja uma pessoa que gosta de automobilismo, todas as pessoas que estão aqui também são apaixonadas, esse é um esporte que, assim, essa é uma categoria, melhor dizendo, que está bem distante da nossa, assim, da nossa rotina, né? E, no meu caso, me chama muito a atenção porque parece que o risco parece não, até pelo que você contou, é multiplicado. E acho que o fato de quanto mais risco tem, mais chama atenção. E mais gera aquela coisa de você ter algo a mais para admirar. Uhum. Então é bem isso. Quem tem coragem de fazer aquilo é uma pessoa admirável. O rally, ele não tem muito investidor. A maioria das pessoas que correm ali, correm se autopatrocinando. Sim. São poucas as pessoas... Não. Nossa, fazer uma pausa? Ontem. Faz uma pausa. Tô com uma tosse desde ontem. Não, eu vi, seu olho ficou vermelho. Nossa! Até. Graças a Deus eu não tenho esse vício. Hã? É rinite. Pode tomar tranquila. O Torrão sabe como faz os cortes. Ele tá uns 20 minutos não esperando essa cerveja.
Ele tava tentando atrair no olhar. No olhar. Ah, pra ver se ela levitava. Pra ver se ela levitava. Põe ali do lado. Ô, Torrão, põe ali do lado. Fica mais fácil. Essa noite eu não conseguia dormir de tanto que eu tossi. Eu falei, não É que mesmo com a chuva, acho que não foi suficiente ainda pra... Campinas choveu hoje só. Ontem... Ontem choveu forte aqui. Esse olho tá até vermelho. Quer ir no toalete? Tá tudo bem? Não, é só que sabe quando assim, Aquela- seca a garganta, assim, ó. Bebe água. Mas é legal, é muito louco isso, gente. Eu não imaginava que era desse jeito, né? Então, eu queria experimentar, mas eu não sei se eu vou gostar. Ah, olha. É uma adrenalina, é um negócio assim. Surreal. É você lidar com o inesperado, com o imprevisível o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ai, eu já faço isso muito no meu dia a dia. Então. Duas, né, Nê? E assim, a oportunidade que você tem de fazer aquela curva perfeita é só aquela. Você não vai passar por ela de novo. E se passar não é do mesmo jeito, pelo que você explicou, Exatamente. Né? Se no dia seguinte você passar por ela, passou a competição inteira, ela já mudou, é outra curva, é outro terreno, é outro piso, entendeu? Sempre quando tem etapa, vai que seja o Baja, aí tem de moto, aí tem de outras... A gente divide a gente tem CBM e CBA, Tá. né? Confederação Brasileira de Motociclismo e a de Automobilismo. Aqui no Brasil, o UTV não foi aceito pela CBA, então nós somos CBM. Eu tenho CBM para andar de UTV. Então, o Baja é sempre moto, quadri e UTV. Moto, Quadriciclo e UTV. Quando a gente vai para um cross country, aí você tem moto, quadriciclo, UTV e carros. é bastante É que é CBA. coisa. É. Mas aí uns são aceitos pela CBA e outros não, é isso? Não, CBA é sempre o carro. É sempre Só o a carro. picape, o bug do Giafone. Uhum. Sempre. Agora o UTV, qual que é a diferença? Eu não sei por qual motivo lá fora a gente é FIA, não é FIA. FIM. E aqui no Brasil é CBM, é CBA. A CBA que não quis. A gente foi aceito pela CBM. E Que hoje, não tem nada a ver com moto. ele é Não, muito, ele é próximo, tem 4 ele é um rodas. exato. É, Câmbio CVT. que louco isso. Não sei. É seguro? É, muito seguro. E Muito talvez seguro. fosse algum critério de segurança. Não, eu acho que eles não... Quando chegou no Brasil, eu acho que era alguma coisa muito diferente, eles não sabiam como lidar e como categorizar. A CBM falou, não, vem pra cá. Não tem E problema. hoje é a categoria que mais cresce. Num Rally dos Sertões, esse ano tinham 90 90 UTVs? UTVs. 90 Meu UTVs, 60 motos e 40 carros. Entre carro, acho que bug. ganhou popularidade porque foi feito um programa na Globo com... Eu não vou lembrar o nome do jornalista. Ele é um jornalista. Foi o Cleito Conservani. Ele Exatamente. correu 2019, eu tava lá, acompanhei ele. E aí fez... Não, já vem de muita ascendência anterior a isso. É porque, assim, para você entrar no rally, eu vou querer andar de carro. O carro mais barato que se tem hoje em produção vai ser uma picape da Mitsubishi, categorizada como T2. Ela é um carro de produção em linha, que eles tiram de linha e transformam num carro de rally. Então, o motor é o mesmo, é uma Triton. Então, o motor é o mesmo da que roda na rua. Todas as dimensões dela muda, suspensão, muda a roda, pneu, a gaiola de proteção. Os vidros não são vidros, são fibra. Poucas coisas. Mas aí isso Mas quem não faz é um são os carro- preparadores, né? Não, aqui no Brasil quem faz é a Mitsubishi mesmo. A Mitsubishi A própria mesmo. Mitsubishi que faz. Só que nós estamos falando de um carro que começa em próximo de R$300 mil. É um baita Um investimento. UTV de
R$300 mil é uma nave. Esse carro, essa picape, você vai andar lá na rabeira. Um UTV de R$300 mil, você está lá na ponta. É um TV para andar... Ou seja, o mesmo investimento. Exatamente. Só que aí então, foi aí que o UTV começou a ganhar popularidade. Se a gente tirar a picape e falar assim, não quero andar de picape. Aí nós estamos falando de um investimento... O próximo investimento para você andar com um carro é R$700 mil. Para você andar num bug ou numa Ranger seminova. Para montar aí, tudo. assim, nós estamos falando assim, do suprassumo do rally, tá? Mas é um pulo gigantesco que você tem que dar. Você que falou que o patrocínio ainda é uma coisa complicada na categoria de rally também. Não sei te explicar por qual motivo, mas 99% das pessoas, dos pilotos e das equipes, são equipes próprias. Então, são pessoas apaixonadas pelo esporte que investem nisso para o seu lazer. Então, aí começou até agora investidores para competição. Tá bom. Mídia. Mas, Fernanda, eu acho que como você e como muitos pilotos, desde que eu comecei, corro atrás disso, ó. E é sempre o rally, se você for colocar na lista, ele é sempre o último. Então, o investidor ele vai para estoque, depois ele vai hoje para uma HB20, vai para uma sprint, vai vindo, para chegar no rally. Você acha que assim, a linha de referência dos investidores ainda é olhar o circuito primeiro, talvez por conta do público, e depois E é muito engraçado, porque assim, a sensação que eu tenho é que o rally, ele realmente atinge as pessoas, mesmo sem o público estar presente. Sim. Então, acho que tanto o rally quanto o circuito de formas diferentes atingem o resultado final, né? Sim. Que é a entrega midiática para as companhias, né? Identidade com pessoas que, assim, são comuns e que podem representar tão bem grandes marcas. Eu tive a sorte, não sei se dizer exatamente sorte, ou ser fruto do trabalho e da imagem que eu construí. Eu tive a oportunidade de correr pela Polaris, que é uma fabricante de UTV. E por conta da minha personalidade, da forma como que eu expunha a minha paixão pelo automobilismo, me convidaram para representá-los. E é muito acho que é muito bom quando é desse jeito, né? Sim, você traduz a sua vida num trabalho. Exatamente. Né? De forma, acho que, muito real. É a paixão mesmo. Aquilo que as pessoas veem ali é a paixão mesmo. É o meu lado de paixão. Falando em paixão, suas filhas... Como é que elas veem a mãe? Assim, elas têm essa percepção de que você é um ponto fora da curva ou na cabeça delas é normal? Não, elas têm. E eu sempre fiz questão de falar para elas que o que eu gosto de fazer não é o que todas as meninas gostam. Não é um esporte que toda menina gosta de fazer. Mas que tudo bem. Que se a gente fizer com amor, com paixão, com responsabilidade, com respeito, a gente pode fazer o que a gente quiser. Então, se elas quiserem seguir a mesma paixão que a minha... Você vai achar bem ruim também, né? Não, ó, a Helena tá com 8, ela anda de quadri, e a Rafa tá com 11 de moto. Pai amado, vai fazer rally de moto. Eu quero ver essa mãe com uma taquicardia lá na frente. Foi o jeito de eu trazer elas pro seu mundo. Pro meu mundo. E até a Rafa, a mais velha, ela tinha alguns perrenguezinhos ali de autoestima. Uhum. A moto foi... Elevou. Nossa, a moto foi um presente incrível. Não, tudo bem, a esportista, atleta falando da moto, mas e a mãe? Tranquilo? Bota lá na moto que tudo bem? Ah, por enquanto sim. Por enquanto sim. Por enquanto ainda é no incentivo. A moto é mais perigoso. Não tem como a gente negar e falar que não. Mas eu sempre quis andar de moto.
E meu pai e minha mãe nunca deixaram. Eu fui comprar uma moto agora, no ano passado. Porque era um sonho. Pra mim, assim, se você me chamar e falar assim, vamos daqui até Foz do Iguaçu de moto, vai na garupa, eu vou feliz. Porque eu gosto. Eu acho incrível, demais. Meu sonho... Eu tenho uma listinha das coisas que eu quero fazer antes de morrer. Tem alguns checkzinhos ali de moto ainda para fazer. Que legal saber disso. É engraçado que possivelmente, assim, depois da maternidade, talvez foi o seu clique, né? Todo mundo tem o seu, né? Eu acho que depois da maternidade, depois que as crianças estavam menos dependentes de mim, eu acho que eu me permiti. Porque ninguém me levou a fazer isso. Era de mim, era meu. Eu me doei, eu acho que eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Agora, eu acho que eu tenho que fazer. E eu não me vejo mais, Fernanda, sem isso. Sem o rally, sem o automobilismo, fazendo parte da minha vida. Nem que eu tenha que esperar a pandemia, 6 meses para correr uma prova. Eu espero feliz. Eu acompanho meu carro, desmonta, monta, ando, vamos lá. Eu sou a maior pipoca de todas. Vamos treinar, pelo amor de Deus, vamos treinar e vamos bagunçar e vamos curtir, vamos fazer trilha. Então, assim, eu não... Faz parte de mim. Hoje não dá para você falar da Amanda sem essa peça fundamental. Como eu não posso falar de mim sem minhas filhas. Então, o rally hoje faz parte de mim. É engraçado, eu tenho muita semelhança, a minha história é muito semelhante à sua, melhor dizendo. Em 2018 eu me fiz uma lista, e aí, por N razões que não vem ao caso, senão eu me emociono, mas foi um clique ali importante, e eu desde criança sempre gostei, eu não tinha um motivo específico, porque minha família não tinha nada a ver com esse mundo, e em 2018, eu me fiz a listinha, né? E, enfim, fiz a escola de pilotagem, treinei em alguns carros, entrei no Fórmula, entendi. Acho que talvez o que você sentiu lá quando o Casarinho te botou na caminhonete de rally, eu quando entrei no Fórmula, eu falei, é aqui o negócio. E hoje eu não consigo imaginar a minha vida sem os meus filhos e sem o automobilismo. São duas coisas assim que têm um peso e é como se fizesse parte de você agora, né? Mas talvez um outro filho, X, né? A gente só precisa às vezes tomar a decisão, né? Depois que a gente toma, a gente começa a navegar, né? Que usar a palavra navegar no seu caso a navegar por zonas que a gente desconhecia. E depois que a gente conhece, é muito difícil de abrir mão. Então, eu não dá para abrir mão, né? Assim, a gente sabe o investimento que então roupa não faz sentido mais, bolsas não fazem sentido mais, qualquer outra coisa que, sei lá, alguém possa dar valor monetário, o que vale talvez é o carro. Sim, né? sim. A gente só precisa do carro, dos nossos filhos e tá tudo certo. Né? Mas é bem isso. E as suas filhas, qual o nome delas? Rafaela e Helena. Rafaela e a Helena. Na minha visão, né? Elas vão poder crescer com a mente aberta de que realmente podem qualquer coisa e todas nós podemos. Sim. Há algum tempo atrás existiam algumas barreiras que eram tradicionais, né? De hoje talvez existam algumas barreiras e parte delas estão mais na nossa cabeça do que de fato na nossa frente. Então acho que o que a gente tem que fazer é seguir. E parte aqui do trabalho, e acho que dessa conversa de hoje, é mostrar isso, de que a gente pode estar presente onde a gente quiser. Sim. Né? E acho que inspirar mais mulheres a fazer o que elas sonham em fazer. Você sabe que eu fico muito feliz de poder inspirar as minhas filhas em elas poderem fazer o que elas quiserem fazer. Mas dessas minhas conversas e das pessoas que estão próximas a mim, ou às vezes até nem tão próximas, mas chegam histórias assim, amiga minha que estudou comigo lá atrás, no ginásio. Poxa, Amanda, eu vi que você
com a idade que a gente tem, foi atrás do que você quis, eu sempre quis tocar piano. E nunca fui atrás desse sonho. Hoje eu comecei a minha primeira aula de piano. Obrigada. Então, assim, o automobilismo é o nosso mote. Mas para qualquer outra mulher é justamente isso. É você buscar aquilo que Te traga felicidade. aquilo que você guardou às vezes no coração por conta da família, dos pais, namorado, marido, filho, mas que está sempre ali, está adormecido só. Só esperando Só esperando a gente dar a oportunidade, né? O despertar. E a hora que você coloca isso para dentro, não volta. A hora que você bota para fora, né? Não volta para dentro nunca mais. Não volta mesmo. E daqui para frente, como é que vai ser? Como é que está o campeonato? São mais etapas para frente, é isso? A gente tem algumas etapas ainda. Esse ano, não sei por qual motivo, mas está pior para as competições de rally acontecerem do que foi o ano passado. A gente estava falando, o Rally dos Sertões para mim é um sonho. E isso é engraçado. Eu lembro de Rally dos Sertões de revista, das Pajeiros antigas, das primeiras Pajeiros e propaganda. Nossa, aquilo para mim era inacreditável. Eu falei, nossa, um dia eu queria fazer alguma coisa desse tipo. Ainda eu não consegui alcançar. É um sonho ainda um pouco distante da minha realidade financeira, porque hoje o único apoio que eu tenho é da Polaris. Mas todo ano eu me coloco, esse ano eu vou. Eu batalho. Assim, eu desisto nos 30 dias antes. Porque assim, não vai ter como mesmo. E a gente também, a responsabilidade com família, com filho, com tudo, a gente vai até um certo ponto, né? Sim, sim. E, infelizmente, nunca consegui fazer. Mas a minha batalha é ano que vem. A falta é a grana. Patrocínio. É grana. Capacidade, condição. Meu carro esse ano foi como carro de apoio, de peça. E eu tava lá, eu chorei tanto. Falei, nunca esteve tão próximo e tão longe de eu estar aqui na competição, meu carro está aqui, mas ainda falta uma peça para ligar essas duas coisas. O Rally dos Sertões só acontece com os carros ou acontecem com os UTVs também? Com os UTVs. Quando eu falo carro, é de uma forma geral, né? Mas é moto, quadriciclo, UTV, que é a maior categoria do Rally, lá dos Sertões, e os carros. Então, por favor, queridos patrocinadores, nós temos uma grande figura representando o universo feminino, com bastante potencial, já tem título, então acho que é mais do que justo, né? Que revejam, pensem e façam uma entrega para as outras pessoas. Paixão eu tenho, dedicação eu tenho, muito amor pelo que eu faço eu tenho. Mas eu acho que as coisas acontecem no momento que tem que acontecer, Fernanda. O ano passado eu tive condições, fiz o Rally do Jalapão, eu terminei os últimos 5 quilômetros de prova chorando. Parecia que eu tinha tomado uma surra da minha mãe. De tão feliz que eu estava. Sabe? De ter conseguido... Cumprir a sua missão. De ter conseguido ir e de ter finalizado. Então, de 60 e pouco, 58 TVs, eu cheguei acho que em 32º. Numa primeira competição de cross country. Com gente muito casca grossa. Então, assim, para mim foi... Numa geral, tá ali no bolo, e dentro da minha categoria, acho que eu fiquei em 12º, alguma coisa do tipo. Pra mim foi incrível. Foi excelente. Acho que tudo isso que, entre aspas, nós nos propusemos a fazer, é só realmente a ponta do iceberg, é mostrar o quanto todas nós podemos. Sim. E o quanto podemos ser felizes. Sim. Né? Se permitir. E que somos capazes, né? Que somos muito capazes. Muito capazes. Minha querida Amanda, super prazer estar com você aqui. Muito obrigada. O prazer foi meu, papo delícia. Espero que eu tenha... Inspirado. E ensinado também. Porque eu percebi que eu não sabia nada de rally. E as pessoas que estão assistindo aqui, elas também não sabiam. E eu faço um convite agora para você. Pra gente um dia... te apresentar o TV, o Rally, pra você sentir um pouquinho do gostinho. Já tá aceito. Aqui fez o... Tem roda? Tem motor? Tem. Então pronto, e é bom, viu? Carol, preparada pra gravação, Carol. Então,
Tá tudo. Eu agradeço e, lógico, eu aceito. Com todo o prazer do mundo. Obrigada, viu? Vou sentir, depois eu conto pra vocês como é que é. Eu tinha falado de virar pra esquerda, virar pra direita. Não, e não é uma verdade absoluta, né? Não, então não, só não. desmistifica isso, então, por favor. São poucos que fazem muito bem. A gente fala pendular, né? Que você joga para um lado o carro, para ele, a traseira, escorregar para o lado que você quer. Pro lado entrar contrário, na curva, né? Então, mas às vezes você acaba perdendo muito mais tempo, capota, acontece de tudo. Então, Não, queremos o carro íntegro, por favor, dá prejuízo. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada a você, obrigada, gente. Gente, boa noite, muito obrigada. Tenho certeza que vocês curtiram muito, porque eu adorei essa aula. Por favor, se inscrevam no meu canal, Piloto Fernando Aniceto, e até a próxima. Beijo, gente. Que legal, gente. Eu não sabia. Eu comecei a gostar de rally.